O protagonismo do Brasil nessa matéria, nesse conflito, está prestes a terminar, porque o Brasil será presidente do Conselho de Segurança da ONU apenas até o final do mês, é um mês de presidência rotativa, né? Agora, é preciso realçar que a diplomacia brasileira se comportou muito adequadamente diante do desafio que se colocou para o Brasil. Está presidindo o Conselho, teve rapidez, assim que houve o atentado terrorista, o representante do Brasil lá, o embaixador Sérgio Danesi, que comanda lá a representação do Brasil nas Nações Unidas, ele convocou o Conselho. Houve também uma participação muito proeminente do presidente Lula, se reuniu nesses últimos dias, alguma coisa em torno de 4 vezes com o embaixador Mauro Vieira, assistiu pela televisão a primeira reunião do Conselho de Segurança da ONU, lamentou muito que naquele dia, quando foi rejeitada uma proposta de resolução da Rússia, a perspectiva era de que se votasse na sequência e aprovasse a proposta brasileira. Mas houve um pedido dos Emirados Árabes para que a reunião fosse suspensa, para negociar melhor o texto, para que a chance de aprovação fosse maior. O presidente Lula lamentou muito a suspensão da reunião. No dia seguinte, foi se informar o que estava mudando no texto e tal. E é uma grande frustração para o Lula não ter aprovado esse texto, porque ninguém tem mais dúvida de que o Lula deseja transformar a sua política externa nesse terceiro mandato na grande vitrine do mandato. Ele tem essa pretensão de virar um protagonista internacional. Tentou virar um mediador aceito internacionalmente para o conflito na Ucrânia, mas escorregou nas palavras, igualou agressor com agredido, fez declarações infelizes e se queimou como interlocutor para a Ucrânia. Agora ele estava muito bem orientado, estava preocupado em medir as palavras, teve uma vantagem em relação às declarações dele na Ucrânia, que agora ele está recolhido, se recuperando, convalescendo da cirurgia que fez no quadril, e ele só se expressou por escrito. Quando você fala por escrito, aquilo é filtrado, ele passa a ideia que ele deseja expressar para um assessor que datilografa aquilo, mostra para o presidente, olha isso, tal. Então, há uma reflexão maior sobre a manifestação. Mas o fato é que, objetivamente, em relação ao conflito entre Israel e Hamas, o presidente foi muito mais responsável nas suas declarações. Então, é preciso reconhecer que, de fato, a diplomacia, o presidente do Brasil realizaram todo o esforço que foi possível realizar para aprovar essa resolução. Não conseguiram aprovar, mas obtiveram ali um bom número de votos, que mostra que a diplomacia fez, de fato, a diplomacia brasileira, o que estava a seu alcance. Mas há uma grande frustração da parte do Lula de não ter aprovado essa resolução, Fabiola. Ô, Thales, eu já volto com você até para falar sobre as declarações do Mauro Vieira e do José Múcio nesse posicionamento do Brasil diante dessa negativa dos Estados Unidos, mas eu peço licença aos dois agora porque Jamil Chad vai aparecendo por aqui, ele que acompanhou toda a reunião do Conselho de Segurança da ONU e nos trouxe, logo no início do programa de hoje, essa informação exclusiva que ele apurou de que o Brasil apresentaria essa pausa humanitária que foi articulada com vários países. E aí veio o veto dos Estados Unidos. Vamos lá, Jamil, por que os Estados Unidos vetaram essa resolução? O que significa esse veto dos Estados Unidos? Como foi essa reunião do Conselho de Segurança da ONU? Fabiola, a reunião ainda está acontecendo. Na verdade, a votação acabou, mas agora eles vão entrar no debate sobre o ataque contra o hospital. Então, infelizmente, eu vou ter que ser bastante breve aqui com vocês. Mas só para resumir, 12 votos a favor da proposta brasileira, 2 abstenções e apenas 1 voto contrário. Esse voto contrário, obviamente, dos Estados Unidos, que tem um poder de veto. Ou seja, você pode ter todo mundo a favor, você pode ter todos os votos, mas se você tem um voto contra, o que já acontecia na Ucrânia, por exemplo, com o veto russo, né, aí já um outro debate, é suficiente para derrubar qualquer projeto. Isso revela
que, obviamente, o Conselho de Segurança, como está, não pode funcionar, não tem como funcionar. Ele não funcionou com a Ucrânia e agora não funciona com a questão palestina e de Israel. Fica muito claro que essa composição, ela obviamente não traz nenhum tipo de resultado concreto. Agora, o que é que aconteceu? Qual foi o argumento dos americanos? Os americanos fizeram 2 argumentos para vetar. O primeiro deles é de que o texto não trazia de uma forma muito explícita, ou ainda mais explícita, o direito de Israel de se defender. Os americanos, pelo menos, argumentaram isso, que o texto pecava nesse aspecto, que precisava ter colocado de uma forma mais clara que, basicamente, que o governo de Israel tem esse direito de se defender.